E está aí, estes dois livros é apenas um exemplo. A Igreja da Palavra do Poder e a Autoridade para Curar. Apenas exemplos. Tem muitos outros. Esses dois livros, estou dizendo que eles são a Bíblia, a segunda Bíblia. Não, é apenas como exemplo. Imagina isto. Em livro escrito em 1987, né? Há muitos outros, porque o ensino, o testemunho do Espírito Santo, dado à igreja, é de muitas maneiras, né? Então, se a visão é restaurada ao pastor, líder, se a visão é restaurada ao pastor, ao líder, ele é o instrumento. E podemos colocar aí, para detalhes, instrumento do Espírito Santo, né? Então, apenas para a ênfase, instrumento do Espírito, que alguém pode imaginar que fique muito no vazio, instrumento do Espírito Santo para transferir, para passar a visão à congregação, para passar a visão do que ele está restaurando. Ele é o instrumento, é o pastor presidente. Não adianta ele encaminhar isso para outro. Não adianta, digamos que seja um contexto de uma congregação que tenha 4, 5, 6 pastores. Aí o pastor, que é o líder, ou conforme a linguagem usada, o pastor presidente, o pastor sênior, não importa o termo que usa, né? Aí ele passa para o quarto pastor, o quinto, o pastor de uma área. Então, digamos que isto vai começar por uma área tal. A dimensão funcional da congregação inclui 5 áreas. E cada área é liderada por um pastor. A visão do que Deus está restaurando corresponderia àquela área. Então ele vai passar ao pastor daquela área para encaminhar a visão à congregação. Totalmente equivocado. A visão tem que ser primeiramente do pastor líder. E uma vez que seja dele, os pastores com ele hão de receber a visão. Porque, digamos que sejam 5 áreas. Cada uma é liderada por 1 ou 2 ou 3 pastores. E então aqueles pastores rejeitam a visão. Pode saber que se eles quiserem avançar no projeto de Deus, vão ter que substituir aqueles pastores. Tem que substituir. Então, ele vai esperar, não, o pastor do setor tal, o fluir do Senhor, o que ele está restaurando através daquele setor. Então, os pastores daquele setor não querem, estão resistentes. Então, eles têm que tomar uma de 2 decisões: abandonar o que Deus está restaurando ou substituir os pastores. Mas digamos que ele entrega aos pastores, aquele pastor daquele setor, para trazer a visão à igreja, vai abortar. Primeiro tem que ser dele. Depois, e pode ser até que ocorra concomitantemente, seja também dos demais. E aí a congregação vai assimilar e vai conferindo a integridade, a questão de caráter dele. Os irmãos recordam o testemunho que nós ouvimos no encontro anterior da REAP, daquele irmão que trabalhou com o Benihim. Quem foi? John Bevere. John Bevere, cujo ministério tomou uma proporção grandiosa no mundo inteiro. E ele diz que foi decorrência da postura que ele chegou após uma crise, porque ele trabalhava junto com o Benihim, e o Benihim tinha encaminhado algo, e depois, quando já estavam 8 meses ou mais de treinamento para execução, Benihim chega e diz: vamos parar tudo, porque entendeu? O Espírito Santo diz que não é esse o caminho para a gente. Ficaram indignados, todos. E ele foi para casa, e com aquela angústia, e o Senhor falou para ele: escute. Então, porque ele ouviu, tornou-se um instrumento para evitar que o maligno destruísse muita gente. Porque quando se entra em rebeldia, pode ter certeza, quem entrou em rebeldia não vai muito longe.
é como a história da mentira. Tem perna curta. Rebeldia tem pernas curtas. E após aquela experiência, não é? Como que foi avançando. Os irmãos que não estavam aqui, se desejarem, podem ter uma cópia, né? Aquele texto. Estamos... Você sabe que eu não me lembro? Ah, que veio junto com os livros. Joia. Uhum. Então, é bom recordar aquele assunto. Aquele é um dos exemplos mais vivos que nós ouvimos de um discípulo de Jesus que nesse tempo tem sido muito estratégico na igreja em todo o mundo, John Bevere, a respeito de como a visão do Espírito, a visão de Jesus para o corpo dele é dada através do líder. Apocalipse, dos capítulos 2 e 3, recebe cartas de Jesus, né? Então, como começa cada carta? Ao anjo da igreja de tal cidade. Até todo dia que nós chegamos na casa do Pai, nós vamos ficar mais ou menos com um pouco de dificuldade de saber que anjo de fato era aquele. E pode ser que sejam os dois sentidos, né? Porque a palavra anjo literalmente significa mensageiro. E alguns acham, pode ser que eles tenham razão, de que Jesus esteja se dirigindo ao anjo que ele havia delegado a função da cidade, ao anjo da igreja de Éfeso. Então a cidade de Éfeso recebeu um anjo, tinha um anjo que coordenava todos os demais anjos. Ao anjo da igreja de Filadélfia, o anjo da igreja de Esmirna. Mas aí a gente entra numa situação difícil, porque ele está dizendo ao anjo, escreve em que idioma? Escrever para quê? Escreve e leia a carta. Quer dizer, vai mandar um anjo, chamar um anjo para escrever uma carta, então esse anjo terá que assumir a postura humana e ainda estar liderando a igreja da cidade. Não é? Então precisaria ser um anjo fazendo isto. E de fato a gente sabe nas escrituras que Deus usa anjos abundantemente, mas em lideranças na terra, o instrumento que ele vai usar é o instrumento humano da mesma natureza. Para cada igreja, a carta que ele envia é ao anjo, porque ele era o instrumento através do qual a revelação do Senhor haveria de chegar às pessoas. Então, esse negócio de ser pastor, com esse título, não importa que título tenha, de ser o líder de um corpo, de uma expressão corporativa, congregacional, da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo, é coisa muito séria. É a coisa mais séria que há na terra. E no cenário evangélico, isso tornou-se, e cada vez mais, torna-se como um negócio elegante, bonito, uma busca e tal, de dedicação. Quem tem pouco de juízo só entra nisto quando não tem mais como escapar, fugir, se souber as implicações que tem. Porque imagina se nós formos surdos, cegos, mais uma palavrinha, estúpidos, para não ouvir o que o Senhor diz, nós estaremos nos tornando obstáculos, obstrução para o que Ele está a fazer com a sua noiva, a sua igreja. Então, precisamos ser pessoas, crentes normais, ovelhas normais, que com uma função que o Senhor, junto com os nossos irmãos, nos confiam, sejamos capazes de ouvir e discernir a direção que Ele está dando. E então é a partir dele, a partir do pastor líder. Se a visão é restaurada ao pastor líder, ele é o instrumento do Espírito Santo para transferir, passar à congregação. Vamos seguir? Ok. E aí, quem na congregação irá recebê-la? Quem irá receber a visão do que ele está restaurando? É a igreja verdadeira naquela congregação. Não são todos, somente as ovelhas do Senhor Jesus, discípulos, as virgens prudentes, somente estas. Os textos que nós já
vimos pela manhã ali. E aí segue, como o pastor líder passará a visão